Egito, oficialmente conhecido como República Árabe do Egito, é um país com uma localização estratégica única, conectando a África e a Ásia. Com uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, faz fronteira com a Líbia a oeste, o Sudão a sudeste e com Israel e a Palestina ao nordeste. Suas costas se estendem pelo Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho ao leste. O Egito é atravessado pelo rio Nilo, o mais longo do mundo, que desempenhou um papel fundamental na cultura e na história do país. As antigas civilizações que floresceram às margens do Nilo deram origem a histórias lendárias como as 1001 Noites e foram anfitriãs de uma rica herança cultural. O Egito, muitas vezes chamado de Mãe do Mundo, é um país que liga dois continentes e tem muitos mistérios escondidos em suas terras. No entanto, apesar de seu grande potencial, o país enfrentou problemas de má gestão e instabilidade política ao longo da história, o que afetou seu desenvolvimento e mudou a vida da sua população. A população total do Egito agora é de aproximadamente 112 milhões, tornando-o o país mais populoso da África e o terceiro mais populoso do Oriente Médio. Em termos religiosos, cerca de 90% da população é muçulmana, enquanto cerca de 10% segue a fé copta, uma vertente do cristianismo ortodoxo. A Constituição do Egito tem uma base religiosa, o que tem sido motivo de discriminação e desigualdade para muitos cidadãos. Embora a lei afirme a igualdade para todos, a Sharia, a lei islâmica, constitui a base legal do país, o que tem sido motivo de controvérsia, e pesquisas estão sendo realizadas sobre o assunto. De acordo com os resultados, cerca de 74% das pessoas acreditam que a Sharia deve ser a lei oficial do país. Cerca de 95% do território egípcio é coberto pelo deserto, com cerca de 99% da população vivendo às margens do rio Nilo. Vivendo em um vale estreito, mas altamente produtivo, os egípcios enfrentam desafios crescentes de superpopulação, especialmente na região metropolitana do Cairo, que abriga milhões de pessoas. Isso tem levado a uma crescente pressão sobre os recursos e um aumento da sensação de caos e agitação na cidade, que é percebida como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. O presidente Al-Sisi enfrenta desafios em relação à liberdade e à estabilidade do país, com preocupações sobre o crescimento populacional e o terrorismo. Em 2017, ele lançou uma campanha chamada Chega para lidar com esses problemas, enquanto também iniciou projetos de construção para aliviar a superpopulação, como a construção de uma nova capital a 714 quilômetros de distância do Cairo. Esta nova cidade, planejada para ter uma população de aproximadamente 7 milhões, está em desenvolvimento e contará com uma área 2 vezes maior que o Central Park, incluindo parques temáticos e edifícios oficiais. Além disso, o Egito está construindo a torre mais alta da África, maior que o Pentágono, e possui um centro militar chamado Octagon. No entanto, apesar desses projetos de desenvolvimento, a estabilidade política no Egito é frágil, com líderes sujeitos a golpes e assassinatos. O presidente Sisi, que assumiu o poder por meio de um golpe de Estado em 2013, enfrenta desafios em garantir a segurança e a estabilidade do país, enquanto lida com preocupações sobre direitos humanos e liberdades civis. No Egito, a língua oficial é o árabe e a moeda é a libra egípcia. O salário mínimo do país varia de acordo com o setor, sendo de 3.000 libras egípcias no setor privado e 3.500 libras egípcias no setor público. Isso equivale a aproximadamente 113 dólares americanos. Os salários médios de diferentes profissões variam, com garçons ganhando em média 7.000 libras, professores 8.000 libras, advogados 10.000 libras e médicos 18.000 libras. No entanto, o Egito está classificado entre os 99 países com o menor salário médio em dólares, de acordo com relatórios de índices globais de 2023, tornando-o um dos piores países para os trabalhadores. O Egito tem uma cultura de trabalho peculiar, com a semana de trabalho geralmente começando no domingo e terminando na sexta-feira, embora, em alguns locais de trabalho, o fim de semana possa ser na quinta e sexta-feira.
Nas escolas e instituições públicas, sexta-feira é geralmente considerada um dia de descanso. As horas de trabalho são relativamente flexíveis, com instituições oficiais geralmente funcionando das 8 horas às 17 horas durante todo o ano, enquanto algumas empresas podem abrir até mais tarde, por volta das 23 horas. A hierarquia e o respeito são altamente valorizados, especialmente entre os adultos do sexo masculino, e os nomes geralmente refletem essa reverência às tradições familiares, com nomes completos incluindo várias gerações de antepassados. Na cultura egípcia, compartilhar uma refeição é altamente valorizado e comer sozinho pode ser considerado desrespeitoso. Até mesmo pedir pão para alguém durante uma refeição é uma cortesia comum, pois o pão é considerado uma parte essencial da vida. As tâmaras são um alimento popular consumido frequentemente durante as refeições e como lanches. No Egito, as tâmaras são altamente valorizadas e ocupam um lugar importante na dieta e na cultura, sendo o país o primeiro produtor mundial de alcachofras e o segundo em produção de tâmaras. Além disso, as crenças em mal olhado têm uma longa história no Egito, remontando ao Antigo Egito, onde eram usadas com propósitos similares. A expressão de amor "você é meu fígado" ou "você cansou meu fígado" reflete a importância do fígado na cultura egípcia, associando-o ao órgão vital e à emoção. A maioria das mortes causadas por doenças no Egito está relacionada ao vírus da hepatite C, um problema significativo no país devido ao uso repetido de seringas e à falta de higiene em campanhas de tratamento, contribuindo para a propagação do vírus. Essa situação é particularmente observada nas margens do rio Nilo, onde a população é mais afetada. O Cairo, a maior metrópole do país e uma das mais populosas do mundo, testemunha a pobreza e o crescimento populacional, resultando em uma cidade exausta e cansada. Uma das consequências desse cenário é a criação de espaços interessantes, como a Cidade Sem Lixo, onde aproximadamente 60 mil pessoas vivem entre os resíduos, conhecidos como zabalim em árabe. Essas pessoas lidam com cerca de 14 mil toneladas de lixo diariamente, reciclando aproximadamente 85% desse material, uma prática vital para a sobrevivência dessas comunidades no meio do caos urbano do Cairo. No Egito existe um mundo paralelo entre os vivos e os mortos, onde 500 mil de pessoas vivem entre túmulos, rodeadas pelos mortos. Essas comunidades residem nos cemitérios, utilizando até mesmo sepulturas como parte de suas casas, seja como divisórias ou balcões em cozinhas improvisadas. Os edifícios nas áreas circundantes geralmente são antigos e mal conservados, com sistemas hidráulicos e elétricos precários. A corrupção e a falta de controle contribuem para a deterioração das estruturas, levando a colapsos ocasionais sem qualquer intervenção de desastres naturais. Apesar dos desafios, o Egito é rico em patrimônio histórico e natural, com a Grande Pirâmide de Quéops e o Mar Vermelho sendo destaques. No entanto, a turbulência política e o caos afetam tanto os turistas quanto os estrangeiros que vivem no país, impedindo-o de alcançar seu potencial como um dos destinos mais visitados do mundo. O Egito é muitas vezes descrito como caótico, com uma das capitais mais barulhentas do mundo, onde o trânsito e as buzinas são uma parte constante da vida cotidiana. As estradas do Cairo são conhecidas por seu asfalto irregular, falta de sinalização e poucas faixas de trânsito visíveis. A engenharia rodoviária é considerada precária, contribuindo para o congestionamento e a poluição do ar, sendo o Egito classificado como um dos 9 países com o ar mais poluído do mundo. As estatísticas revelam que um grande número de pessoas morre anualmente devido à poluição do ar, em parte devido ao alto número de veículos antigos e à falta de observância das regras de trânsito, como o uso de cintos de segurança. Curiosamente, no Egito, é possível obter uma carteira de motorista sem a necessidade de um curso formal, bastando demonstrar conhecimento básico para um oficial de registro, mediante o pagamento de uma taxa relativamente baixa. Enquanto isso, os egípcios oferecem transporte em camelos para os turistas, principalmente perto das pirâmides, criando uma ilusão de experiência autêntica. Além disso, muitos carros em Tahrir são usados como táxis sem a devida identificação. Esses táxis informais são comuns
assim como as casas de câmbio ambulantes, onde os turistas muitas vezes trocam dinheiro. Em áreas turísticas como Sharm el-Sheikh, alguns taxistas vendem produtos ilegais como drogas. Infelizmente, a limpeza das ruas é um problema, com montes de lixo sendo deixados todos os dias. No Cairo, mais de 15 mil toneladas de resíduos sólidos são produzidas diariamente, com apenas 40% desses resíduos sendo coletados regularmente. É comum encontrar vendedores ambulantes tentando vender produtos ou serviços aos turistas, muitas vezes de forma insistente. Além disso, é comum que os turistas se sintam pressionados a dar gorjetas em troca de serviços simples, como tirar fotos ou obter direções. Essa situação pode fazer os turistas se sentirem como se fossem tratados como caixas eletrônicos ambulantes, especialmente em áreas turísticas, onde não há etiquetas de preços nos mercados e os vendedores visam lucrar o máximo possível. Quando você está navegando no YouTube, pode encontrar um vídeo popular sobre os aspectos sombrios de visitar um determinado país. O vídeo adverte para ter cuidado compartilhando experiências negativas sobre a visita. Muitas pessoas sabem bastante sobre esse país, mas raramente falam negativamente sobre ele em fotos e vídeos, porque as restrições são severas em relação à filmagem. Você não pode simplesmente gravar na rua como deseja, pois isso pode levantar suspeitas e resultar em questionamentos por parte das autoridades locais. A segurança em alguns hotéis também pode ser rigorosa, com inspeções frequentes, incluindo nos aeroportos. Embora seja incomum, algumas pessoas trabalham nos hotéis e até mesmo na polícia estão envolvidas nessas restrições. Isso acontece em parte porque o país em questão é considerado subdesenvolvido e está tentando esconder problemas, prejudicando sua imagem. Além disso, algumas pessoas não querem que a polícia descubra o que estrangeiros viram ou como eles se opuseram ao governo local, pois isso pode resultar em represálias, até mesmo game over, se é que me entende. O país é retratando como um lugar perigoso para mulheres turistas. Oficialmente é difícil obter dados sobre violência contra mulheres, mas estima-se que um grande número tenha sido vítima de ser violada, se é que me entende, ou assédio. Além disso, as leis de violência doméstica são restritivas, tornando difícil para as mulheres buscar divórcio e limitando seus direitos. Um homem não pode ter várias esposas. No entanto, é visto como moralmente inaceitável e legalmente restrito que homens namorem mulheres de diferentes religiões. Por exemplo, as mulheres no Quênia só podem se casar com muçulmanos mais tarde, devido a tradições culturais anteriores que consideravam isso inapropriado. Além disso, é proibido por lei trabalhar até tarde no Egito, especialmente em setores que dependem de recursos estratégicos do exterior. Cada crise no país apenas agrava as dificuldades enfrentadas, especialmente porque o valor da moeda dobrou em relação ao dólar em apenas 9 meses, contribuindo para a pobreza generalizada. 2/3 das pessoas no país enfrentam dificuldades financeiras, mesmo trabalhando por um salário mínimo, e mesmo que alguém gaste todo o seu salário, ainda é difícil adquirir proteínas adequadas como carne de frango. O governo enfrenta desafios em fornecer alimentos ricos em proteínas para a população. Ao investir nesse produto, sugere-se um consumo consciente para reduzir a dependência, transformando áreas desérticas em terras férteis por meio da construção de um longo rio artificial. O Egito está empenhado em alcançar essa transformação, visando criar um delta agrícola em uma área localizada a 115 quilômetros. Este projeto visa mudar a paisagem desértica para terras agrícolas utilizáveis, com o objetivo de tornar essa visão uma realidade. Além disso, o Egito possui um trunfo estratégico significativo que pode influenciar a economia global: o Canal de Suez. Responsável por 10% do comércio mundial e 122% do tráfego de contêineres, o canal é uma rota vital para o comércio global, economizando tempo e recursos. Se o canal não existisse, os navios teriam que contornar o continente africano, perdendo até 15 dias de viagem. Em contrapartida, a passagem pelo canal leva apenas 11 horas, resultando em economia de combustível e custos de seguro.
Além disso, as despesas aumentariam em média $56 por dia para os navios que utilizam o canal, totalizando cerca de $1 trilhão por ano em receitas geradas pelo tráfego. O canal é responsável pelo transporte de $9,4 bilhões em mercadorias e gera bilhões de dólares em receitas. A importância do canal para o comércio mundial é indiscutível. Um incidente ocorrido em 2021, quando um navio ficou encalhado no canal por 6 dias e meio, resultou em uma perda estimada em 22,5 bilhões de euros para a economia global, destacando sua influência crítica e o impacto significativo de qualquer interrupção em suas operações. No contexto interno, o Egito enfrenta desafios econômicos, tendo se tornado uma república em 1953 e acumulado uma quantidade considerável de dívidas, com o poder centralizado nas mãos de um presidente, muitos dos quais têm formação militar. O serviço militar é obrigatório para os cidadãos, e há penalidades para aqueles que não o cumprem, como a impossibilidade de renovar seus passaportes. Recentemente foi implementada uma penalidade financeira de $5 mil para aqueles que não prestaram o serviço militar, visando garantir o cumprimento das obrigações militares. 1 em cada 4 jovens do Egito opta por deixar o país devido ao alto desemprego. Surpreendentemente, 77% desses jovens não têm intenção de retornar. Muitos optam por buscar refúgio na Itália via Líbia, fugindo das dificuldades econômicas e políticas, assim como da falta de liberdade de expressão em seu país de origem. O número de migrantes para a União Europeia aumentou drasticamente, chegando a 179% em relação ao ano anterior, e espera-se que continue a crescer em 2022. Até agora, cerca de 18.590 egípcios se refugiaram na Itália. No Egito, questões como a pena de morte, que é a segunda maior após o Irã, e a rigidez do sistema educacional contribuem para a insatisfação da população. O país enfrenta problemas graves nas escolas, incluindo violência física contra os alunos, falta de infraestrutura básica e superlotação de salas de aula. Essas dificuldades são vistas como uma tentativa deliberada do governo de manter a população desinformada e submissa, enfraquecendo qualquer forma de questionamento. Apesar dos desafios enfrentados, o Egito continua a ser um país rico em história e cultura, que encanta muitas pessoas com suas antigas maravilhas. Historicamente, as mulheres no Egito tinham direitos legais semelhantes aos dos homens, incluindo o direito de comprar e vender propriedades, além de receber salários iguais. Algumas mulheres até ascendiam ao poder absoluto, como foi o caso de Cleópatra, por exemplo. Os antigos egípcios tinham costumes únicos, como o uso de maquiagem, tanto por homens quanto por mulheres. Eles também valorizavam os perfumes feitos com flores e azeite como parte de suas crenças religiosas. Além disso, os gatos eram reverenciados e desempenhavam um papel importante na cultura egípcia, a ponto de serem domesticados pelos egípcios, o que foi uma das primeiras vezes na história que uma sociedade domesticou outra. Os faraós eram considerados divinos e tinham um papel central na sociedade egípcia, a ponto de serem vistos como representantes dos deuses na terra. A prática da mumificação era proeminente no Egito Antigo, especialmente entre os faraós e os ricos da sociedade, embora fosse um processo caro e complexo. Durante a mumificação, todos os órgãos eram removidos do corpo, exceto o coração, que era considerado o centro do pensamento. As pirâmides foram construídas pelos egípcios como túmulos para os faraós, pois acreditavam na vida eterna. A Grande Pirâmide de Quéops é a mais famosa, construída ao longo de cerca de 20 anos por mais de 1.000 trabalhadores. Ela é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra e é considerada uma maravilha da engenharia antiga. Apesar do legado impressionante do Egito Antigo, o país enfrenta desafios modernos, como deficiências de infraestrutura, instabilidade política e pressões do mercado global. No entanto, o Egito continua a ser um país com um grande potencial, tanto histórico quanto contemporâneo. Quero que você pare o vídeo agora e compartilhe para um amigo que deseja conhecer o Egito melhor. Se você chegou até aqui, prova que és um inscrito fiel. E para eu lhe conhecer melhor,
Deixa a palavra Egito nos comentários. Te vejo no próximo conteúdo e até mais.